Servir bem um cliente não é mágica. É o resultado de inúmeras ações que fazemos. E onde tudo começa? Na escolha de bons fornecedores e no recebimento dos alimentos. É como diz o ditado, pau que nasce torto nunca se endireita. Se começarmos mal, pode ser impossível corrigir os erros depois. Dá para fazer um doce de abóbora ruim com uma abóbora boa, mas o contrário não. Ninguém é capaz de transformar uma abóbora podre num doce gostoso. Por isso, é necessário prestar muita atenção na compra, recebimento e armazenamento dos alimentos. É aí que o fluxo da preparação começa. Fluxo é o caminho que o alimento faz até chegar ao nosso cliente. Mas nossos cuidados devem começar antes, principalmente com a higiene pessoal, como já foi falado. Vamos ver então, passo a passo, os cuidados que devemos ter no fluxo. Comprando os alimentos. A escolha de bons fornecedores é vital. Verifique se o fornecedor tem registro no Ministério da Saúde ou da Agricultura. Procure fazer visitas nos principais fornecedores. Quem são eles? Aqueles que fornecem os principais itens do cardápio e os que fornecem alimentos potencialmente perigosos, como carnes, peixes e vegetais minimamente processados. Veja se as instalações deles são adequadas e limpas, se possuem programas de qualidade como o APPCC, se os veículos de entrega são adequados e se são capazes de respeitar prazos e horários de entrega. Lembre-se que neste caso, você é o cliente, e se a qualidade dos fornecedores for ruim, a sua também será. Agora que os fornecedores foram escolhidos, está na hora de receber as mercadorias. Deixe claro a todos os fornecedores que você não receberá nenhuma mercadoria no seu horário de pico. Fale a ele que horário é esse. Receber no horário de pico dificulta a inspeção do produto e até mesmo a torna impossível. Esteja preparado para inspecionar tudo e faça isso na hora da entrega. Depois que a nota foi assinada, fica muito mais difícil fazer a troca. O que deve ser inspecionado? Primeiro, verifique as quantidades. Pese sempre que a compra foi feita por peso. Observe o prazo de validade. Organize tudo de forma a facilitar que o produto que vence primeiro seja usado primeiro. A temperatura é importante porque se o alimento estiver na zona de temperatura perigosa, ele pode estar com prazo de validade comprometido. Se o produto for congelado ou resfriado, meça a temperatura. Daqui a pouco vamos ver como utilizar o termômetro corretamente. Mesmo que o alimento não tenha cheiro ou aparência de estragado, as bactérias podem ter crescido tanto que já tornaram o alimento realmente perigoso. Verifique também a aparência do produto. Se qualquer coisa estiver errada, nem que a temperatura esteja apenas 1 grau Celsius fora do ideal, recuse a entrega. Senão você será o responsável por qualquer problema futuro. Se estiver tudo correto, guarde imediatamente. Vamos ver como usar o termômetro corretamente e detalhadamente e também o que observar em cada tipo de produto, além das quantidades e prazo de validade. Medindo a temperatura. Como já falamos, o controle da temperatura dos alimentos é muito importante para não causar nenhuma doença em nossos clientes. Para controlar a temperatura, precisamos saber medi-la. A forma correta de fazer isso é usar um termômetro de haste bimetálica, ou termômetro de espeto, como alguns chamam. O importante é nunca utilizar termômetros de vidro, especialmente os de mercúrio. Eles podem quebrar e contaminar tudo. Não adianta apenas comprar o termômetro de haste bimetálica. É preciso usá-lo corretamente. Devemos ter certeza que a temperatura que ele está informando é a verdadeira. Para isso, uma vez por semana, coloque um recipiente com metade de gelo picado e metade de água. Insira a haste do termômetro e espere ele parar. A temperatura indicada deve ser 0 graus Celsius. Se não for, mande consertar ou troque de termômetro. Sempre que inseri-lo em algum alimento, limpe-o e sanitize muito bem antes, com álcool a 70%, por exemplo. A haste serve justamente para isso, para ser colocada dentro do alimento, pois nós estamos querendo saber se todo o alimento está na temperatura correta, não apenas na superfície. Procure inserir a haste na parte mais grossa, é lá que é mais difícil o calor ou o frio chegar. Se você estiver medindo a temperatura de um alimento embalado que não vai utilizar imediatamente, coloque o termômetro entre duas peças, como se elas fossem uma peça só. Assim, a embalagem fica intacta. Recebendo os alimentos. Muito bem.
Já sabemos como usar corretamente o termômetro. Vamos ver agora como receber cada tipo de alimento e depois armazená-lo corretamente. Congelados. Verifique o prazo de validade, a quantidade e a temperatura, que deve estar em menos 12 graus Celsius ou menos. Observe se há marcas de água nas embalagens de papel ou papelão, se há grandes cristais de gelo e se a embalagem está intacta. Tudo isso são sinais que o produto foi descongelado e recongelado. Como não temos como saber por quanto tempo o produto ficou descongelado e em que temperatura, recuse a mercadoria caso isso ocorra. Se estiver tudo bem, guarde imediatamente no freezer ou câmara de congelados. Resfriados. Mais uma vez, confira a data de validade, quantidade e temperatura. Todos os produtos devem estar a 5 graus Celsius ou menos. No caso de carnes, verifique o carimbo do CIF ou da inspeção estadual. Observe também a cor e a textura. Carnes embaladas a vácuo têm cor amarronzada e a embalagem deve estar intacta, sem nenhum furinho ou ar. Tenha os mesmos cuidados com aves e peixes. A pele deve voltar ao toque, os olhos devem ser brilhantes e as guelras vermelhas. Crustáceos como o camarão devem ter a carapaça firme, nunca mole. Armazene-os sempre imediatamente. Hortifruti. Neste caso, eles normalmente não têm prazo de validade pré-determinado. Pese e veja se estão frescos e em boas condições. Peça ao seu fornecedor que não utilize caixas de madeira, elas estragam os produtos com mais facilidade e são abrigo de pragas como as baratas. Não aceite produtos amassados ou em mau estado, vai ser difícil aproveitá-los depois. Latas e conservas. Não receba ou compre latas amassadas ou enferrujadas. Elas têm uma fina camada de esmalte interna que protege o alimento. Quando a lata é amassada, esse esmalte se rompe e a lata começa a enferrujar por dentro, o que pode ser muito perigoso. No caso do palmito, as informações do rótulo devem estar impressas na tampa também. Produtos secos. O prazo de validade também é importante. Tudo bem que ele é bem maior do que nos outros alimentos, mas é sempre bom verificá-lo. Observe também se não há sinais de umidade nos produtos e se as embalagens não estão furadas. Os furos podem ter sido feitos por um prego que enroscou ou por um rato. A mancha de umidade pode ser de água da chuva ou urina. Como não temos como saber o que houve realmente, sempre recuse a mercadoria quando vir esses sinais. Produtos de limpeza e sanitização. O importante no caso desses produtos é comprá-los de empresas sérias, que são registradas no Ministério da Saúde e possuem um responsável técnico. Nunca compre produtos caseiros e muito menos faça qualquer produto em casa ou na cozinha. Mesmo comprando de boas empresas, saiba que estes produtos também podem vencer. Por isso, mais uma vez, veja o prazo de validade. Ótimo! Agora vamos ver algumas dicas para armazenar corretamente. Existem 4 tipos de armazenamento: o congelado, o refrigerado, o seco e os produtos de limpeza e sanitização. Congelados. Tenha você um simples freezer ou uma enorme câmara fria. O importante é que sempre os alimentos lá guardados fiquem a menos 18 graus Celsius. Essa deve ser a temperatura dos alimentos, não do equipamento. O equipamento deve ser mais frio ainda. Nunca o sobrecarregue. Neste caso, vai ficar impossível manter a temperatura correta. Também nunca obstrua o fluxo de ar. Deve haver um pequeno espaço entre os alimentos. E as prateleiras devem ser vazadas e não cobertas. Se for possível armazenar produtos diferentes em freezers ou câmaras diferentes, melhor. Refrigerados. Tenha os mesmos cuidados com os produtos refrigerados. As geladeiras ou câmaras devem ser capazes de manter os alimentos a 5 graus Celsius ou menos. Não sobrecarregue e nem obstrua as passagens de ar. Neste caso, procure ao máximo armazenar em equipamentos diferentes os produtos crus dos prontos para o consumo. Isso evita a contaminação cruzada, ou seja, as bactérias do frango poderiam parar numa salada de alface, por exemplo. Quando isso não for possível, coloque os alimentos prontos para o consumo acima dos crus. Assim, se houver contaminação cruzada, ela não trará problemas.
Estoque seco. Mantenha o estoque seco, realmente seco, limpo e arejado. Não armazene nada no chão ou a menos de 25 centímetros dele. Não encoste as pilhas de alimentos e as mantenha a pelo menos 10 centímetros da parede e a 60 centímetros do forro. Armazene produtos diferentes em áreas diferentes. E evite mudar o local de armazenamento destes produtos. Isso previne a contaminação cruzada e facilita a organização do estoque. Produtos de limpeza e sanitização. Armazene estes produtos em uma área separada dos alimentos. Se seu espaço for pequeno, encontre uma forma de separar ao máximo esses produtos. Isso evita acidentes e contaminações. Muito bem. Agora que sabemos como comprar, receber e armazenar de forma correta, vamos em frente com o nosso fluxo de preparação no próximo capítulo.